Eu tava assistindo, querida pessoa, o podcast do Jota esses dias. Alguns, tanto no podcast dele, quanto ele sendo entrevistado. E ele tem, assim, uma história de resiliência, de consistência, de constância, tanto como atleta, empresário. E eu fiquei refletindo sobre como as pessoas, elas têm formas de funcionar diferentes. Quando a gente tenta ser como outra pessoa, copiar ou se espelhar ou modelar o comportamento de alguém, e esse comportamento, esse jeito de a pessoa fazer as coisas não está alinhado com o nosso jeito de funcionar, é muito provável que a gente experiencie frustração. Que a gente fique, cara, por que que essa pessoa consegue e eu não consigo? Por que que dá certo pra essa pessoa? Por que que deu certo pra ela e não deu certo pra mim? E por que que eu tava refletindo sobre isso? Eu tô num momento no meu trabalho em que eu tô me sentindo muito feliz, muito alegre, muito realizada, eu tô muito animada, eu tô muito empolgada, porque eu sinto que pela primeira vez em muitos anos, ou talvez desde que eu comecei a trabalhar de fato, eu estou conseguindo fazer as coisas de um jeito que eu sempre quis fazer, ou de um jeito que me traz muita satisfação. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho algumas necessidades específicas em relação àquilo que eu faço. Eu comecei na internet, eu comecei a fazer conteúdo no meu Instagram, por exemplo, muito antes de pensar em trabalhar com a internet. De não trabalhar com a internet, mas utilizando a internet como uma ferramenta, como um canal para potencializar ali o meu alcance, enfim. Eu comecei a compartilhar reflexões, insights que eu sempre tive, que eu sempre tenho, porque eu sou uma pessoa que eu naturalmente gosto de aprender, de evoluir, de eu percebo coisas que me levam a transformações, assim, shifts na minha consciência. E eu sempre senti vontade de compartilhar isso com outras pessoas. Então, basicamente, eu comecei a usar o meu Instagram pra expressar, compartilhar essas coisas, porque senão eu sentia que eu ia explodir. Eu sentia dor na garganta porque eu não falava, porque eu ficava ali me limitando. E muitas vezes antes disso, porque eu também engolia muito as minhas emoções, eu não falava o que eu pensava, eu era muito inibida para me expressar. E também porque eu era muito inibida emocionalmente. Então eu represava muitas emoções, muitos sentimentos, enfim. Por que que eu tô trazendo isso? Então eu sempre quis me expressar e compartilhar mais sobre as coisas que se passam aqui dentro. E eu trouxe isso para a astrologia, que foi o meu primeiro trabalho, assim, né? Meu primeiro foco ou primeiro nicho. E eu conseguia fazer isso muito bem. Assim, eu conseguia, através ali dos conteúdos diários que eu fazia, dos trânsitos, dos ingressos dos planetas nos signos, das mudanças de fase da lua, das mudanças de lua num signo, eu tinha ali sempre alguma coisa acontecendo para eu responder através da minha estratégia, né? O que que é estratégia? Todo mundo tem uma estratégia de vida, que é a forma como você se move pela vida, a sua melhor forma de navegar e de se movimentar em direção aos seus objetivos, aos seus desejos, com mais eficiência, menos resistência. Você precisa fazer menos esforço para conseguir ter ali os resultados que você deseja. Então, a minha estratégia, sendo uma geradora no desenho humano, é responder à vida, é responder às coisas que estão acontecendo. E essa resposta, ela pode ser, que legal, eu quero fazer isso, ou pode ser tipo, não, isso aqui não tô, não, é um não momentâneo, do tipo, não agora, ou não, isso não é pra mim, não faz sentido. Então, essa parte do trabalho com astrologia sempre me trouxe coisas acontecendo para eu responder e criar conteúdo e produzir. Só que depois chegou um momento em que isso não estava mais fazendo tanto sentido, porque eu via que outras pessoas também faziam e, na minha percepção, faziam melhor do que eu. E melhor no sentido, assim, de ser mais completo. Então, por exemplo, a Isa Mesadri tinha o calendastro. E aí eu ficava, cara, por que que eu tô fazendo isso aqui? Tipo,
já tem várias astrólogas fazem isso, e eu senti assim que, no meu caso, tá? Depois de eu fazer isso por muito tempo, eu aprendi muito, mas ali chegou uma fase em que aquilo já não estava servindo pra mim, não estava ressoando. E eu preciso deixar algo muito claro, não é porque já tem uma pessoa fazendo algo que você faz, que o que você faz não tem valor, tá? Porque só você vai fazer do seu jeito. Tem pessoas que vão se conectar com você e não vão se conectar com outras pessoas. Então nunca deixe de fazer alguma coisa simplesmente porque tem outra pessoa que faz também. E não significa, por exemplo, porque já tem alguém que faz, que as pessoas não podem consumir de duas pessoas. Então, por exemplo, eu já fiz cursos de um mesmo assunto de pessoas diferentes. Eu vou, por exemplo, ver algum review de algum produto, de alguma maquiagem. Eu vou ver de pessoas diferentes do mesmo produto. Então, não existe ali uma falta de valor, não invalide aquilo que você deseja fazer porque tem outras pessoas fazendo. É que no meu caso, realmente não estava mais ressoando, não estava fazendo sentido pra mim. E aí, onde eu quero chegar? Nessa questão, né, de produzir conteúdo para internet e tal, eu tinha essa constância, eu produzia muito conteúdo, tanto para o Instagram quanto para o Telegram, fazia e-mail, fazia live, fazia várias coisas. E eu conseguia sustentar isso, não me dava assim um burnout, não me dava um cansaço, uma frustração. Eu tenho como geradora, eu tenho um centro sacral definido. Geradores e geradoras manifestantes são os tipos de energia que tem esse centro de energia vital definido, ativo, que se retroalimenta daquilo que faz. É como se fosse uma bateria inesgotável quando a pessoa ali tá fazendo algo que ela ama. Os outros tipos de energia, eles têm um funcionamento diferente. O que acontece? Geradores e geradoras manifestantes são aproximadamente 70% da população. Ou seja, a maior parte das pessoas tem esse potencial, mas ele é muito subutilizado, porque a gente aprende que a gente não pode trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente gosta. A gente fica muito preso em histórias de culpa, de sacrifício, de esforços, assim. Se você não se esforçou muito, se você não suou, se você não sofreu, não tem valor. E, enfim, daí tem os outros 30% da população, que são compostos de projetoras, manifestadoras e refletoras. E esses tipos de energia, se eles pegam, por exemplo, histórias do GeoJ ou de outras pessoas que têm essa forma de funcionar, que consegue fazer muitas coisas com muito volume, com muita consistência, com muita disciplina, podem se sentir frustrados por não conseguir performar nesse mesmo ritmo, não conseguir acompanhar. E aí, por isso que eu estava pensando sobre essa questão do como é importante a gente entender como a gente funciona e a gente também aprender as regras para depois quebrá-las. Quebrá-las no sentido de usar de uma forma que combina com quem a gente é, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, com a nossa forma de conseguir sustentar, porque você pode fazer o que você quiser fazer. O ponto é, você precisa saber como você melhor sustenta aquilo que você quer, aquilo que você quer fazer, entende? Então, eu estava nesse movimento de volta, mais assim, de retorno à minha vida profissional, de dedicação, que eu consigo realmente me dedicar e ter tempo para isso, disposição, porque disposição eu sempre tive, assim, não tinha muito tempo, de fato. Agora eu tenho os dois. Eu estava consumindo muito conteúdo. E quando eu falo consumindo conteúdo, eu falo de conhecimento, de cursos, coisas que eu fiz, de pessoas que focam muito em estratégia, em eficiência, em eficácia. E são pessoas que têm ali uma energia mais de projetores, né? De projetoras, de manifestadoras, mas principalmente projetores. E os projetores, eles são focados na eficiência. Eles são pessoas que vieram, o propósito coletivo é de direcionar, de ajudar as outras pessoas, os outros tipos de energia a fazerem aquilo que eles fazem, mas com mais eficiência, com mais eficácia. E aí eu percebi que eu estava em um certo momento querendo
performar, não é performar, mas trazendo ali a minha forma de fazer as coisas, de conduzir o meu trabalho de uma maneira super eficiente, só que eu não estava no meu lugar de força. Porque eu posso ser eficiente, mas eu consigo fazer em muito volume. E muito volume não necessariamente significa falta de qualidade. Inclusive, muitas vezes, para quem tem, por exemplo, o tipo de energia geradora ou geradora manifestante, né? Como eu sou geradora, a quantidade, o volume, ele serve como uma forma de refinamento. Os geradores, por exemplo, vieram se tornar mestres de ofício, mestre naquilo que eles fazem. E essa maestria, ela vem através da repetição, da execução repetida. E por isso que é tão importante para um gerador estar em contato com aquilo que ele ama, que ele tem prazer. Porque se ele não está fazendo aquilo que ele ama, aquilo que ele tem prazer, ele não vai querer repetir. E se ele não repete, ele não refina, ele não aprende, ele não melhora. Além de ele não retroalimentar o seu centro sacral, que é da bateria inesgotável. E aí fica aquele ser frustrado, insatisfeito e ele acaba emanando essa energia, porque onde a gente tem a definição no nosso mapa energético, em algum centro, a gente emana essa energia. Então é como se a gente enviasse uma energia desqualificada para as outras pessoas. E aí os projetores, os manifestadores, os refletores que têm esse centro sacral não definido, eles acabam recebendo e amplificando essa energia desqualificada. Então, é muito importante para quem é um ser sacral realmente entenda que seguir as suas paixões e as suas vontades não é egoísmo. Na verdade, é a coisa mais altruísta que se pode fazer, tá? Concluindo meu raciocínio, eu percebi então que eu poderia ser eficiente e eficaz, ao mesmo tempo que eu poderia produzir, fazer bastante coisa. O ponto é que essa questão da eficiência me pede organização para que eu consiga fazer em volume, em quantidade. E não é uma quantidade, um volume, por ser volume ou quantidade. Eu, por exemplo, quero fazer vídeos para o YouTube, como eu estou fazendo de segunda a sexta, porque, primeiro, eu quero melhorar a minha comunicação, eu quero ficar cada vez mais clara, com uma oratória melhor, com menos repetições de então, né? E isso é com a prática. Não tem como eu melhorar se eu não exercitar. Então, não, você também. Ó, falei de novo, então. Eu tenho que ver substituições para então. Não fique se paralisando porque você sabe que você tem alguma coisa para melhorar. Porque você vai melhorar no movimento, na repetição, na execução. Esse é o primeiro motivo, então. E o segundo motivo é que eu leio muito. Eu assisto filmes, eu assisto séries, eu reflito sobre as coisas que eu aprendi, sobre as coisas que eu vi, que eu li. Eu tenho insights, eu formo conexões e eu sempre sinto vontade de compartilhar. Só que eu não conseguia, por exemplo, compartilhar no Instagram, porque às vezes eu quero fazer algo mais longo, do tipo esse vídeo. Até agora deu 13 minutos. No Instagram não tem muito espaço para isso. E o YouTube é perfeito para mim nesse sentido. E o Instagram eu quero deixar mais para coisas específicas de desenho humano, de astrologia. Eu tô ganhando clareza ainda sobre a melhor forma de eu utilizar o Instagram. E eu também tenho pensado em como que eu consigo aproveitar os conteúdos dos vídeos que eu tô gravando aqui pro YouTube para outras plataformas. Inclusive com o apoio da inteligência artificial, porque são coisas que eu posso transformar em carrossel, em post, em e-mail. E aí a questão da eficiência, ela vem para isso. Como que eu posso então utilizar aquilo que eu produzo em grande quantidade, né, em volume, de uma forma que eu possa alcançar mais pessoas, ou que eu possa distribuir, que eu não fique só para uma rede. Essa, inclusive, era uma das minhas questões com o Instagram, porque eu sentia que
eu não estava utilizando a minha energia da melhor forma, porque eu fazia lá os conteúdos de trânsito, de energia do dia, e no dia seguinte meio que já se perdia. No Instagram não tem como você ativamente buscar o conteúdo de uma pessoa, igual no YouTube você vai e pode pesquisar dentro do canal. Eram algumas coisas, então, que estavam me trazendo insatisfação, frustração, que inclusive é o sinal que eu sinto no meu corpo de quando algo está precisando ser revisto, um realinhamento de rota. Então, todo mundo tem uma emoção sinal que sinaliza ali que algo de errado não está certo. Das geradoras manifestantes, é a frustração. Frustração e raiva, mas principalmente a frustração. Bom, é basicamente isso. O ponto deste vídeo é, deixa eu abrir aqui meu iPad. Aprenda as regras, mas adapte elas à sua forma de funcionar. Você vai progredir mais rápido e se sentir infinitamente melhor fazendo as coisas do seu jeito. Fazendo as coisas que você quer e do jeito que o seu corpo consegue sustentar. Porque às vezes você tá num trabalho que você ama, só que você não tá bem. Você acha que aí o problema é o trabalho, mas não é o trabalho, é a forma como você está exercendo o seu trabalho, executando o seu trabalho. E isso é extremamente comum. Então, você conhecer o seu funcionamento energético, ele resolve muita coisa, porque, primeiro, muitas das questões que você acreditava que eram um problema na sua vida, não era um problema para início de conversa. E aí isso traz muito alívio, solta muitos pesos. Bom, é isso. Não tô dizendo porque você não pode querer fazer as coisas como outras pessoas, que você não pode se espelhar do tipo, então se você é uma projetora ou uma manifestadora, você nunca vai conseguir fazer muitas coisas ou fazer muito volume. Você consegue, mas você precisa ver, fazer de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, ver se isso faz sentido pra você. Ainda mais agora que a gente tem inteligência artificial, ficou muito mais fácil, ficou muito mais acessível conseguir disseminar, distribuir, frutificar as coisas que você tem, né, dentro de você. E o outro motivo de eu também me comprometer no YouTube de segunda a sexta era de querer transbordar essas coisas, mas eu acho que eu falei, né? É porque também se eu não faço isso eu acabo explodindo internamente, que foi o motivo que eu comecei no Instagram. Bom, querida pessoa, é isso. Eu te desejo um lindíssimo dia. Curte, compartilha, se inscreve, compartilha se faz sentido, né? Curte tudo se fizer sentido. Mas é isso. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo para o próximo vídeo, pode comentar aqui que eu vou olhar. E agora eu tô conseguindo organizar melhor a produção dos vídeos, porque eu faço vídeo pro YouTube, pro Instagram, pro canal em inglês, tem coisa que eu edito, tem coisa que eu não edito, e aí tem uns comentários pra ler, pra responder, e aí agora eu finalmente estou conseguindo organizar isso melhor. Então, tá vendo? É no movimento que você vai criando estratégia também para aprimorar a sua execução. Não paralisa porque você não sabe como, não paralisa porque não tá perfeito da forma que você gostaria. Vai fazendo com isso em mente e os caminhos, as ideias vão surgindo. Um beijo.